para todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre iter criminis. E o iter criminis, também conhecido como consumação e tentativa nos editais, apesar dos editais colocarem a temática como consumação e tentativa, o iter criminis é uma matéria um pouco mais ampla, que estuda o caminho do crime, seria a tradução literal. Iter criminis é, portanto, o estudo de todo o itinerário temporal do delito, desde a sua concepção até o momento em que este resta consumado no mundo dos fatos. Em outras palavras, o iter criminis nada mais é do que o estudo acerca, vai parecer complicado o que eu vou dizer agora, mas na verdade é a coisa mais simples para compreender a matéria. O estudo nada mais é, o estudo do iter criminis nada mais é do que o estudo sobre as barreiras temporais de imputação. Como assim? Quando, em termos temporais, o crime se torna punível. A conduta se torna punível. É no momento em que o indivíduo decide praticar o crime, é no momento em que o agente realiza um ato de execução. E o que é realizar um ato de execução? Ou é somente no momento em que existe tipicidade direta, em que todos os elementos do crime estão realizados no mundo dos fatos? Saber quando a conduta se torna punível e saber, portanto, quais são os estágios do iter criminis até o momento em que a punição se concretiza, consiste em conhecer o quanto um ordenamento jurídico autoriza aquilo que nós chamamos de antecipação da punição ou, no nome mais técnico, antecipação da tutela penal de bens jurídicos. Quando um pretenso homicida pode ser punido por tentativa de homicídio? Em qual momento exatamente do desenvolvimento do caminho do crime essa conduta se torna verdadeiramente punível? Pois bem, falando de iter criminis, então, precisamos inicialmente conhecer os 4 estágios que a doutrina majoritária ainda hoje atribui ao iter criminis. E também vamos estudar aquilo que não é exatamente um 5º estágio, porque está fora do caminho do crime, o chamado exaurimento, mas que também deve ser compreendido e conhecido por nós. Esses 4 estágios iniciais, entretanto, são a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Vejam. Na cogitação, primeira das fases do iter criminis, temos aquilo que parte da doutrina, como Kleber Masson chama, de fase interna do iter criminis. E a fase interna ocorre exclusivamente na mente do agente. Podemos dizer, então, que a concepção nada mais é do que a elaboração mental do crime. A elaboração interna do delito pelo sujeito que irá praticá-la. Cógitos, a ideia do pensamento está no fundo desta fase. A ideia aqui, e é uma ideia difundida principalmente pelos autores finalistas, não é? Esse desenvolvimento do iter criminis foi popularizado pelo próprio Wälzel, o autor que criou a teoria final da ação. Nesse desenvolvimento, a cogitação é sempre o início da atividade humana, o pensamento e a determinação das finalidades. A partir da cogitação, alguns autores afirmam que temos 3 subfases, que são todas mentais. Primeiro, a concepção, no qual o agente pondera sobre determinado crime e, portanto, concebe a ideia e determina a finalidade criminosa. A ponderação, no qual ele sopesa os prós e contras da prática do delito. Será que devo matar? Será que não? Ele pondera também quais serão os meios utilizados. Ele internaliza, a partir desta ponderação, quais serão os efeitos colaterais aceitáveis e quais serão os efeitos colaterais
que ele simplesmente acredita que não vão ser produzidos. E, finalmente, depois da ponderação, temos a resolução, no qual o agente decide pela prática do crime e inicia a fase seguinte. Veja, por ser uma fase completamente mental e, portanto, desprovida de qualquer concretude em termos físicos, a cogitação é sempre impunível. É isso mesmo. Lembra aquela história de que no direito tudo depende, não tem sempre nem nunca? Pois é, mentira. A cogitação é sempre impunível em qualquer hipótese. Justamente porque vigora, na maioria dos países democráticos, o princípio da lesividade ou da ofensividade, que é aquele princípio que afirma que o direito só poderá punir, só poderá alcançar aquelas condutas que podem lesionar bens jurídicos. Em outras palavras, o direito penal só pode punir aquelas condutas que possuem ofensividade a valores ou interesses de terceiros. E o pensamento, por mais que seja o germen do crime, jamais pode, por si só, lesionar direitos. Porque, vejam, se o indivíduo decide praticar o crime internamente, mas nunca atua para este fim, ele não terá feito mal a ninguém, e qualquer tipo de punição será, no mínimo, temerária. Quem é que nunca quis matar alguém? Quem é que nunca exerceu mentalmente um homicídio? Quem não faz isso semanalmente? É uma questão de saúde mental. Agora, existe um outro princípio que é, de certa maneira, tornado autônomo pelo pai do garantismo penal. O autor que criou o garantismo penal é Luigi Ferraioli, e ele defende o princípio da materialização do fato ou da materialidade do fato. E o princípio da materialidade do fato seria um princípio diferente da lesividade, segundo ele, porque, para Ferraioli, o princípio da lesividade exige que os tipos penais sejam crimes de dano, que todo tipo penal seja um crime de dano, ou pelo menos um crime de perigo concreto. Ou seja, que os tipos penais descrevam pelo menos um risco concreto de lesão ao bem jurídico, que deva ser demonstrado na conduta individualmente considerada. Em outras palavras, para Ferraioli, o princípio da lesividade é aquele que impede a punição de delitos de perigo abstrato, que presumem o perigo com a mera prática da conduta. Para Ferraioli, o princípio da lesividade também proíbe a punição de crimes que não possuem um bem jurídico concreto. Para Ferraioli, por exemplo, delitos como de associação criminosa são inconstitucionais ou antigarantistas, porque a paz pública é uma abstração incompreensível, que não pode, portanto, ser tutelado pelo direito penal. Isso é o que o pai do garantismo pensa. Né? Para quem acha que o direito brasileiro é garantista demais, leia um pouco a teoria do garantismo penal. Pois bem, no que diz respeito, portanto, ao princípio da materialização do fato, que Ferraioli individualiza no chamado quinto axioma do garantismo penal, remeto os senhores para a nossa aula em que falamos sobre garantismo, no princípio da materialização do fato, o Ferraioli vai dizer que o direito penal só pode punir ações ou omissões. Só pode punir condutas, portanto, que são concretizadas ou materializadas em atividades humanas. Jamais poderá punir atitudes internas, pensamentos, cogitações. Jamais poderá punir aquelas atitudes que não são, de alguma forma, externalizadas pelo agente. Pois bem, e justamente por isso a cogitação é sempre impunível. Agora, a preparação pode ser uma outra história. E eu espero que vocês percebam que a lógica da não punição da cogitação é perfeitamente compreensível. Um Estado que quer punir os indivíduos que pensam contra a lei se tornou ainda mais do que um Estado policial.
Se tornou um Estado absolutista e quase teocrático. Não é? A liberdade de pensamento e, na minha opinião, também de expressão, precisa ser quase irrestrita. Liberdade de pensamento irrestrita. Liberdade de expressão deve se restringir, é claro, apenas na segurança do outro. Mas esse é um outro assunto. No que diz respeito à preparação, senhores, nós podemos conceituar a preparação como uma forma de atuar. E, portanto, é uma atividade. Uma forma de atuar criando condições prévias para a prática do crime. Condições prévias ao crime, ou seja, condições prévias para a execução. Na preparação, o indivíduo busca os meios do delito, ou seja, os instrumentos, os comparsas, as armas, e ele busca também concorrentes para o crime. Busca aliciar pessoas, realizando, portanto, não só um recrutamento, como também todo o planejamento relativo à prática do crime em si. Nós, então, na preparação, temos um dilema. Autorizar o Estado a punir o crime que está sendo preparado é robustecer a proteção de determinados bens jurídicos e interesses. Ao mesmo tempo, autorizar esta punição em uma fase tão anterior à consumação, de certa maneira, enfraquece garantias individuais, liberdades individuais perante o poder punitivo estatal. O que pode parecer algo completamente irrelevante, sempre quando você não se considera o alvo desse poder punitivo. Mas é só perceber o quanto que o nosso ordenamento jurídico é estruturalmente seletivo para notar que, se as lentes punitivas do Estado fossem, de certa maneira, voltadas para outras camadas da população, muito perto de 100% dela poderia ser criminalizada de uma forma ou de outra. Independentemente desse discurso, vamos lembrar o que para a prova? Que a preparação é, via de regra, impunível. E aqui a razão é muito simples. Nós temos 2 artigos de lei que dizem isso. Artigo 31 e artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Esses artigos basicamente esquematizam as barreiras temporais de imputação via de regra, ou seja, afastando-se apenas situações bastante objetivas e bastante pontuais da lei penal. Ditas de uma outra forma, se a lei não disser de forma contrária, todo crime vai seguir a lógica desses 2 artigos. O artigo 31, que estabelece os casos de impunidade perante a participação, que são justamente aqueles atos de induzimento, auxílio, aqueles atos de recrutamento, de busca de meios, atos preparatórios para a execução. O artigo diz: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, todos esses atos de recrutamento, auxílio, de busca de situações prévias, a partir de atos de preparação e participação, dependem da tentativa por parte do autor principal. Aí vem o artigo 14, inciso 2, e arremata dizendo: o crime é tentado quando iniciado a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E o parágrafo único finaliza com: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Ou seja, só há punição se houver tentativa, só há tentativa se houver execução. Logo, por termos quase matemáticos, a preparação via de regra é impunível no Brasil. Porém, o próprio artigo 31 e o artigo 14, parágrafo único, dizem: salvo disposição expressa em contrário. A lei permite, portanto, que os atos de preparação sejam elevados às condições de crimes autônomos.
Ou seja, o Código Penal permite que as normas incriminadoras, os próprios tipos penais, criminalizem atos que são preparações para outros delitos. Este é um dos fenômenos da chamada antecipação da tutela penal, que é, inclusive, uma tendência do direito penal contemporâneo. Como explicado muito bem por um autor que hoje já se tornou quase clássico, né, que é Jesus Maria Silva Sanches, que escreveu o livro lá em 2004, A Expansão do Direito Penal, no qual ele demonstra como, ao longo do século XX, a tendência se manteve inabalada no século XXI, o direito penal foi se expandindo em número de tipos penais e também expandindo a antecipação das barreiras de punição. E se estabelecendo cada vez mais exceções à punição dos crimes preparatórios, principalmente no que diz respeito aos delitos associativos, crimes como associação criminosa e organização criminosa, os delitos de atentado, que pune a tentativa com a pena da consumação, e os crimes de perigo abstrato, que já presumem o perigo ao bem jurídico, com a mera prática da conduta. Essas são as 3 manifestações da antecipação da tutela penal, que é um fenômeno bastante contemporâneo, bastante, digamos, presente nos países ocidentais, a partir dessa absurda expansão do direito penal. É só perceber. Lá em 1940, nós tínhamos um Código Penal que já era resultado de uma compilação de leis penais que havia sido promulgada alguns anos antes e que possuía 240 tipos penais. Isso lá em 1940 possuíamos 240 tipos, 245 na verdade. Pois bem, hoje possuímos mais de 1.700 tipos penais. Foi uma expansão assim inacreditável, né? Uma expansão de 800%. Pois bem, e essa expansão se dá também com a criação de uma série de delitos que são, na verdade, criminalização autônoma de atos preparatórios, como, por exemplo, crimes de perigo abstrato, como várias modalidades do tráfico de drogas. Veja, traficar não é só vender. Traficar é ter em depósito. Traficar é transportar. Traficar é fabricar. Existe, na lei de drogas, do artigo 34, tráfico de maquinário. Se o indivíduo tem o laboratório de química para a fabricação de metanfetamina, ele já está praticando crime equiparado a hediondo. Temos também, no artigo 288 do Código Penal, a associação criminosa. Temos, na Lei 12.850, a organização criminosa. Temos no Código, no artigo 288-A, a milícia privada. Temos, na lei antiterrorista, a organização terrorista e por aí vai. Todos esses delitos são antecipação da tutela penal. Estou falando isso tudo porque esse tema já é batido de prova, né? Já foi cobrado, por exemplo, na prova discursiva de delegado de polícia de Goiás. Discorra sobre a antecipação da tutela penal. Não se trata de um tema processual, como o nome faz parecer, mas sim este fenômeno de antecipação das barreiras de imputação no iter criminis. Ótimo. Para finalizar essa exposição acerca da punição da preparação, a gente vai rapidamente para a Lei 13.260, que foi inclusive o objeto da minha dissertação de mestrado. O artigo 2º conceitua o crime de terrorismo. Sim, essa é a lei antiterrorista brasileira. E diz que o terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, à paz pública ou à incolumidade pública, e então descreve o que são atos de terrorismo. Bacana. Olha o artigo 5º. Qual é o crime? Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. O crime é praticar atos preparatórios de terrorismo. Aqui é o cume, não é? É justamente a epítome da antecipação da tutela penal no Brasil. A prática de crimes
de atos preparatórios como se fossem crimes autônomos. Então, se na prova atos preparatórios são impuníveis via de regra, ou se atos preparatórios são impuníveis, marque como verdadeiro. Entretanto, atos preparatórios podem ser punidos no Brasil quando as condutas são tratadas pela lei como crimes autônomos. Ou quando tipos penais criminalizam atos preparatórios, tais punições são legítimas. Ok, está verdadeiro também. Então, a punição de atos preparatórios apenas quando elevados à condição de crimes autônomos. No que diz respeito à execução, aqui nós temos um contexto um pouco mais complexo. Por quê? Execução nada mais é do que conduta voltada para a realização do tipo penal. Se a conduta está voltada à realização do tipo penal, nós temos o início da fase de execução. E mais, nós vimos que no artigo 14, inciso 2, está positivado no Código Penal que quando o indivíduo inicia a execução, mas não chega à consumação por motivos alheios à sua vontade, ele deve responder pela tentativa. As barreiras temporais de imputação estão fincadas, via de regra, no início de execução. Até começar a execução, a conduta é penalmente irrelevante. O direito penal sequer tem qualquer agência a este comportamento, mesmo porque a atuação do direito penal deve ser sempre subsidiária e fragmentária, como nós já vimos. Mas e aí? Como que fica? Bom, o que exatamente é uma conduta voltada para o tipo penal? E por que essa pergunta é tão mais complexa do que parece? Eu vou ilustrar com uma questão de promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, que é apenas uma ilustração de um dos concursos mais técnicos que existe em termos de teoria do crime. Quanto ao tema relativo à separação de atos preparatórios e de execução, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A teoria negativa propõe, em linhas gerais, a negação da possibilidade da limitação, em uma regra geral, entre o que seriam atos preparatórios e atos de execução, devendo tal definição ficar a cargo do julgador no momento da análise de cada caso. A teoria objetiva formal, assertiva 2, propõe que atos de execução são aqueles que demonstram o início da realização dos elementos do tipo penal. Ou seja, para se poder falar em início dos atos executórios, o agente teria de começar a realização da ação descrita no verbo núcleo do tipo. E aqui nós temos ainda teoria objetiva material e teoria objetiva individual. São tantas as teorias, sim, são até mais do que essas, e elas estão cada vez mais sendo cobradas em prova. Elas visam resolver um problema antigo e ainda presente na teoria do crime. Diferenciar atos de preparação de atos executórios. Isso não é fácil. Imaginemos que A esteja esperando B passar em um beco escuro para matar B, já que esta é o crime para o qual A se preparou. Inclusive, ele ponderou bastante consigo por quase um ano, foi até uma loja de armas, né, uma casa de pesca, normalmente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, comprou uma arma e ainda postou no grupo de WhatsApp. É hoje que eu passo aquele FDP. Ficou, então, esperando a vítima passar em determinado local. Quando ela chegou andando por esse beco escuro à noite, e ele já sabia, obviamente, que a vítima ia passar por lá, porque a segue no Instagram, né? Então, hoje em dia, como são as coisas, a vítima provavelmente tirou uma selfie, postou, fez um stories, geolocalizado, é claro, e ainda colocou as legendas, passando por esse beco escuro, como faço todas as noites. Hashtag medo, kkkk. As pessoas são assim hoje. E daí, quando o A se levantou e apontou para a cabeça da vítima, C adentrou este beco e rendeu A, já que C era um policial à paisana que estava percebendo o quão atípica era aquela situação e impediu que A atirasse em B. Todos, então, foram levados para a delegacia. A apresentou
o certificado de registro e autorização do porte de arma de fogo. Sim, porque porte legal de arma é um ato preparatório que foi elevado à condição de crime autônomo pelo Estatuto do Desarmamento. Nesse caso, não foi praticado. Em conversa com um delegado de polícia, em seu interrogatório, o A disse calma e tranquilamente: eu estava lá para matar B, se não fosse C, eu teria matado. Entretanto, depois de apontar a arma, eu não pressionei o gatilho. E aí? Por que essa situação, que parece ser uma clara tentativa de homicídio, é tão complexa assim? Porque se nós chegarmos à conclusão de que o A estava só em fase preparatória, ele sai pela porta da frente da delegacia com a sua arma na cintura. Entretanto, se chegarmos à conclusão de que A iniciou a fase de execução do homicídio, então, meu amigo, é tentativa de homicídio provavelmente qualificado. Tudo qualifica homicídio hoje em dia. E nós temos, portanto, um crime hediondo, pelo qual ele vai receber de 12 a 30 anos, vai ser levado em audiência de custódia, provavelmente vai ser convertido em preventiva, e ele vai ficar esperando o seu julgamento no tribunal do júri preso. São duas situações radicalmente diferentes. Tudo a depender de qual teoria nós utilizamos para o início da execução. E quais teorias são? Bom, vamos aqui falar das principais, só das 6 principais. Deu para perceber que essa prova de Ministério Público do Paraná, que mostramos antes, explorou 4 delas. 6 são as teorias acerca do início da execução. A primeira delas é a teoria negativa. Teoria essa normalmente acreditada a Garófalo, aquele autor positivista, sim, que vocês estudam naquela fase da criminologia. Né, daquela guerra de escolas entre positivistas e clássicos. Não vou ficar relembrando aqui. A teoria negativa é aquela que afirma que é impossível definir a priori o momento de execução. Porque todo crime é diferente. E justamente por essas diferenças particulares, deve ser o do juiz, do julgador. Sabemos que na definição de uma prisão em flagrante, será do delegado a determinação, né, do delegado em um primeiro momento e do juiz no último momento na sentença, a definição do início de execução conforme a periculosidade, conforme a demonstração da periculosidade do agente. Senhores, por que a teoria negativa hoje simplesmente não possui adeptos? Porque, primeiro, ela foi criada por um positivista. E a lógica da teoria negativa é basicamente a seguinte: o crime não estaria exatamente na conduta, mas nas características do próprio sujeito que a pratica. E, portanto, é impossível descrever para os doutrinadores da teoria negativa quais seriam o conjunto de condutas ou de características da ação compartilhadas pela tentativa de um crime ou pelo início da execução de um crime. Porque o juiz não deve olhar para a ação e sim olhar para o agente, para saber se ele demonstrou, a partir do seu ato, alguma periculosidade inerente ou não. Assim sendo, a teoria negativa acaba abraçando, de certa maneira, um direito penal do autor, que pune o indivíduo pelo que ele é e não pelo que ele faz. E, pior ainda, a teoria negativa, mesmo que não abraçasse um direito penal do autor, abre mão de qualquer técnica jurídica para colocar nas mãos do juiz uma decisão que claramente vai ser, na prática, subjetiva, falaciosa, tida a partir de um sentimento pessoal e não a partir de uma justificação técnica ou científica. Por isso, a teoria negativa simplesmente não tem lugar em um direito democrático. Já a teoria subjetiva, por muito tempo, foi defendida. E, logo no próximo bloco, nós vamos ver o porquê os tribunais superiores não a defendem hoje. Vamos analisar também a jurisprudência do STJ para observarmos
qual é a teoria contemporaneamente adotada. Até lá.